você colhe o algodão em rama, você vê aqui nesse trabalho de 55 que a distribuição do comprimento da fibra não é muito, é bem uniforme. E aqui de repente, pá, começam a aparecer as fibras curtas. Mas quando você faz o processamento, porque você tem que tirar essa fibra do caroço, a gente começa a ver coisas interessantes. Então o algodão em pluma ele vai começar a ficar essa montanha, essa ladeirinha aqui abaixo, e sim começam a aparecer as fibras curtas aqui. Ah, então a culpa é da usina, é do processamento. Não, não é, está aqui o gráfico. É uma interação, genótipo, ambiente e processamento. Então, se a fibra chega frágil na usina, ela vai quebrar. Mas não é apenas a usina única responsável por isso. Bom, então a gente já sabe de onde elas vêm. Vem dessa interação de tripartite. E como é que a gente mede essas fibras curtas? Bom, não é muito fácil de você medir. Tem aparelhos que medem, mas mesmo você tendo esses instrumentos que reportam um número que é atribuído a um valor de fibras curtas, isso é complicado. Os experimentos lá da Abrapa, que o Edson fez, estão publicados no resumo do ano, foi um resumo publicado no congresso do ano passado. Eles mostraram variações de fibras curtas no fardo de algodão, analisando o mesmo fardo 607 vezes. A variação da fibra curta, o valor médio era 10, mas as amostras variavam de 7,1 a 12,8. Quando ele analisou 920 fardos, o índice de fibras curtas foi 8 vezes mais variável do que o comprimento. Então as fibras são curtas, as fibras curtas são fibras, mas ela tem uma distribuição que se comporta como se fosse uma contaminação. Então, a gente tem que pensar nessa questão de deságio, de contaminação. Deságio, a gente entra no campo do dinheiro. Então, tem algum contador ou economista aqui na plateia? Por favor, levante a mão. Pronto, temos pelo menos um. É em cima dele que vocês vão conversar, gente. Aqui, por exemplo, esse senhor, digo moço, quem disse que contabilidade é estressante? Eu tenho 35 anos e me sinto ótimo. Então, o estressante é que você tem um fardo de 220 gramas, 220 quilos, com 10% de fibras curtas. Então você vai estar pagando container, seguro, frete, estocagem, todo o resto para 22 quilos, que quando chegar lá na fiação, pum, lixo. Isso sem contar os outros contaminantes daquele fardo. E, para piorar ainda mais, se essas fibras curtas entrarem no fio, a fiação terá um problema para fechar seus contratos, os fios saem irregulares, saem mais finos, saem quebradicho, gera o prejuízo que o Franco vai falar mais tarde. E quando a gente vê essa contabilidade da fibra curta, horrível mesmo. Então você tem fibra abaixo de 10%, começa por aí, não tem diferença se eu estou entregando a 5% ou a 9,9%. Ok, vai lá, base. Aí se é de 10 a 11,9, eu tenho um desconto de 100 pontos, que é como se eu tivesse uma resistência de 27. Opa! E se for de 12, nominal, ou seja, é tão ruim quanto se eu entregasse um Microner 2,45 ou entregasse um algodão de 1 polegada. E vocês viram naqueles números da Abrapa. Eu posso ter um fardo que tem na média 10% de fibra curta e por uma sorte eu medi como 12. Então eu posso sair de uma... Então, só pela sorte de qual amostra está sendo amostrada, eu posso ter um valor que é básico ou que vai chegar até um desconto equivalente a uma polegada de comprimento. Então é uma questão de sorte. Como que eu lido com essa minha sorte? Bom, Sêneca, há muito tempo, disse que sorte é o que acontece quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então, se o valor medido das fibras curtas tem um elemento de sorte, nós temos que nos preparar para controlar essas causas das fibras curtas, aumentando a oportunidade daquilo que vai cair no HVI ter um valor reduzido. Então, era 10 em média, mas vai por sorte mediu 7. Então, melhor do que se medir 12. E como que nós podemos nos preparar para ter essa oportunidade? Aí agora, quem vai falar isso para nós é o senhor João Luiz.
Pessoal, bom dia. Então vamos falar um pouco dos resultados que eu tive conduzindo um ensaio, na verdade um projeto de pesquisa custeado pelo IBA, pela Abrapa, para tentar quantificar os diversos fatores, a amplitude dos fatores genéticos, ambientais e de beneficiamento dentro da geração de fibras curtas. Então, eu fiz bastante análise na HRI e na EFIS, no laboratório da Texas Tech, e eu consegui interagir bastante com o professor Heike, que é um especialista nos trabalhos para poder ver a incidência, a distribuição do comprimento sobre as propriedades do fio. Então, o nosso objetivo, na verdade, foi saber, em nossas condições do Brasil, qual era justamente a amplitude dos diversos fatores envolvidos na geração de fibras curtas. Então, sobre a parte genética, eu tenho muitos jogos de dados em que mostram claramente que dentro do nosso pool genético atual, das variedades cultivadas, a nossa variabilidade de geração de fibras curtas dentro das nossas variedades pode ir até 4,5% em função da variedade. Uma variedade cultivada exatamente nas mesmas condições pode gerar 4,5% de fibras curtas a mais que outras variedades. Então, realmente, o fator genético é extremamente significativo. Outra coisa que eu tentei mostrar dentro destes estudos é a incidência do ambiente. Quando nós falamos de ambiente, é o quê? O clima, solo e manejo. E dentro desse jogo de dados, foi muito claro que, em função justamente das localidades, uma variedade pode claramente mostrar 4% de fibras curtas a mais ou a menos que é outro ambiente. Outra coisa que eu mostrei nesse jogo de dados, você sabe que todos os anos, com os técnicos do IMA, os ATR, nós fazemos uma amostragem de mais ou menos 10 a 15% dos talhões. Nós temos realmente uma amplitude de variação de geração de fibras curtas muito grande para uma mesma variedade, sabendo que todos esses resultados foram obtidos com o algodão em caroço descaroçado no mesmo sistema de beneficiamento. Então, realmente, é muito significativo o efeito do ambiente. Tá? Também eu tentei mostrar qual é qual é a incidência do sistema de beneficiamento. Então, nós fizemos o quê? Com o pessoal do IMA, eles foram fazer alguns monitoramentos. Nós escolhemos 14 agodoeiras dentro do universo das agodoeiras que nós temos em Mato Grosso, desde as agodoeiras mais antigas até as agodoeiras de alta capacidade. E o que nós fizemos? Um monitoramento para ver. Eles passaram meia hora, uma hora, pegando algodão em caroço antes de entrar no descaroçador e, no mesmo tempo, tirando fibra em que estava saindo os diversos fardinhos gerados no funcionamento da agodoeira. E o que eu fiz com esta amostra de algodão em caroço, mesma coisa, estava descaroçando numa agodoeira experimental nosso, para ter uma referência de base. E qual é o resultado mais interessante? É esse. De 14 agodoeiras em que consegui monitorar, vocês veem que tem algumas agodoeiras. A nossa linha de base é o zero, quer dizer que uma agodoeira em que está muito próximo desta linha de base e que quase ela não gera fibras curtas acima do, vamos dizer, um descaroçamento muito suave. Então, nós temos algumas unidades que são realmente extremamente bem calibradas e que não geram fibras curtas. Enquanto nós temos, vocês veem que tem algumas agodoeiras que, em média, conseguem botar 4
os 5% de fibras curtas a mais. E algumas agrodoenças, vocês veem a variabilidade, mesmo se elas têm uma média de geração de fibras curtas relativamente pequena, algumas conseguem gerar ou mais ou menos. Então, vocês veem como é importante esta incidência justamente do beneficiamento sobre a geração de fibras curtas. Então, dos três fatores, genético, ambiente, beneficiamento, estamos vendo que mais ou menos a incidência, a importância de cada fator é quase o mesmo. Então, quer dizer que se nós queremos mitigar este problema de fibras curtas, nós temos que atacar o problema tanto nas variedades como no manejo ou no beneficiamento. Então, isso é um resultado extremamente importante, só que para o produtor, é claro que esses três fatores não são iguais. Para um produtor é muito fácil trocar uma variedade. Já começar a modificar o manejo já é mais complicado. E geralmente uma fazenda ela tem só uma agudoeira, ou às vezes tem uma outra agudoeira mais próximo que ela pode eventualmente utilizar. Mas nós vemos que provavelmente para o produtor a tomada de decisão vai ser diferente, apesar que o peso de cada fator é equivalente. Então, é mais ou menos isso, esta primeira etapa, vamos dizer, dos resultados obtidos com este projeto. Então, agora, vamos olhar um pouco a parte da variedade, que, vamos dizer, é mais a minha praia. Então, quais são qual é o ponto principal? Nós temos aqui em Mato Grosso, no Brasil, nós temos quase mais de 45 variedades comerciais, pré-comerciais, que são oferecidas para o produtor. E claro que a escolha de uma variedade para o produtor, vamos dizer, é uma escolha relativamente complexa, porque ele precisa, não unicamente de qualidade, mas ele vai tomar em conta o potencial produtivo do material, eventualmente algumas características de resistência e tolerância à doença, ou eventualmente a própria tecnologia e biotecnologia embarcada dentro da variedade. Então, qual é o nosso papel, o nosso do IMA em tudo isso? É de tentar gerar algumas informações para poder ajudar o produtor a tomar uma decisão em relação à escolha da variedade. Então, é isso que eu faço. Então, estou tentando cada vez consolidar resultados e estou tentando cada ano publicando esses resultados de todas as variedades comerciais que eu testo em diversas situações para mostrar que nós temos algumas variedades que podem ser potencialmente problemáticas, outras intermediárias e outras que quase você não vai ter problema. Não quer dizer que as variedades que são potencialmente problemáticas não vão poder ser utilizadas, mas o produtor, se ele utiliza essas variedades, ele tem que saber que ele vai ter que tomar alguns cuidados maiores em relação ao manejo ou ao beneficiamento. Outra maneira de tentar escapar destes altos índices de fibras curtas seria de tentar escolher uma variedade que dê um comprimento médio maior. Porque vocês veem aqui um slide que o pessoal da SLC apresentou no Congresso de Algodão. Isso é uma correlação sobre alguns milhões de fardos que eles estão produzindo na SLC. Vocês veem claramente que à medida que você tem um comprimento médio subindo, automaticamente a taxa de conteúdo em fibras curtas está diminuindo. E finalmente o que eu quero mostrar claramente é que nós estamos fazendo o nosso trabalho em tema de melhoramento genético, mas não unicamente o nosso do IMA. Eu quero deixar muito claro que todas as empresas de melhoramento, tem 5 empresas que estão encarregadas de fornecer material genético aqui no Brasil, o nosso colega da BASF, da Baia, da TMG, da Embrapa, todo mundo
tem esta preocupação para oferecer variedade com uma menor taxa de fibras curtas. A única coisa que eu chamo a atenção, e que o João Paulo, inclusive, falou a respeito disso, é sobre que tipo de análise nós temos que utilizar quando nós estamos falando, quando nós estamos trabalhando em termos de pesquisa, porque o conteúdo em fibras curtas é diferente do índice de fibras curtas do HVI. O índice de HVI é unicamente uma estimativa. Então, não é tão preciso para nós, melhoristas, fazer um descarte de material sobre uma análise. Então, nós temos que tomar este cuidado a nível de pesquisa, de sempre tentar fazer a nossa pressão de seleção em cima de um resultado de EFIS e não do SFI, do HVI. Então, esse é o recado que eu queria deixar claro, que o gráfico que eu mostrei para vocês é das 3 categorias de variedade em relação à suscetibilidade, a potencial de fibras curtas. Nós estamos começando a mudar essa dinâmica e cada vez mais a ter variedade que vão ficar pelo menos vamos dizer, na categoria intermediária ou categoria de material sem problema, ok? Então, esse é o recado que eu queria passar, beleza? E agora a gente tem o Ricardo Andrade que vai falar de manejo, não é? Qual que é o impacto do manejo nessa situação? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Jean, obrigado, Emma, pelo convite. Eu sou da Bahia e lá na Bahia a gente vive um dilema, né, Fernando? Ano passado a fibra era tudo boa, esse ano é tudo uma bagunça. Então, para nós é importante falar de manejo porque é o que a gente vive. Eu queria trazer aqui um ponto muito importante. A gente tem que entender muito que quando a gente fala de genética e clima e ambiente, a gente precisa entender que o manejo está aí para diminuir os impactos do ambiente sobre o que a genética vai expressar, é um fenómeno. Então, o nosso desafio, principalmente na Bahia, é trazer o ambiente de produção para uma característica que a planta expresse o máximo, mesmo sendo falta de água, excesso de temperatura, agora chuvas no final do ciclo. Então, a gente tem esse ponto. Então, eu vou me ater muito ao manejo aqui. Quando a gente olha para essa linha, a gente vê o seguinte: a genética está aqui, o clima impacta. Mas a relação entre o clima e o ambiente, os estresses que causam e as perdas de produção, os irmãos já comentaram sobre as manchas causadas por doença ou por praga, a gente tem que entender um pouco sobre o que no manejo a gente pode impactar para que a gente gere menos dano ou que no beneficiamento a gente tenha menos probabilidade de ter esse índice de fibra curta. Primeiro, a gente precisa ter sistema que faça com que a raiz cresça. A gente precisa ter capacidade dessa planta absorver água, absorver nutriente, para que eu gere uma planta de maior resistência, para que essa planta de maior resistência gere menos problemas com qualidade de fibra. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que para nós é bastante importante, ano passado para nós o sistema de semeadura foi perfeito na Bahia. E nós temos um ditado mais ou menos assim: se eu planto com água na Bahia, o algodão esquece. Nós temos que plantar com algodão seco. Porque eu tenho o máximo desenvolvimento de raiz e quando eu tiver a seca eu aguento o problema. Se nós plantamos debaixo d'água, pegamos 48 dias de seca, não tivemos sistema radicular suficiente, perdemos o terço médio e estamos formando um ponteiro agora que vai ser o prato para a fibra curta. Então nós temos esse problema. Então, segundo ponto de manejo, nós precisamos criar um ambiente de sistema radicular mais impactante para que nós criemos mecanismos de defesa, principalmente desse ambiente um pouco mais perturbado. Um outro problema que a gente tem muito forte, e a gente tem exemplos de pessoas, por exemplo, o Grupo Zato e outros grupos que têm um sistema de manejo de fertilidade um pouco mais ajustado, a gente percebe que essas pessoas, eles ajustaram um perfil de adubação que automaticamente, mesmo tendo os 40 dias de seca da lavoura do vizinho, eles conseguem entregar uma fibra de melhor qualidade. Marcelino Flores e outros produtores da Bahia. Justamente porque você olha para esses caras, você vai entender que eles têm um melhor perfil. Melhor perfil não significa ter o máximo maior adubo, significa ter uma distribuição melhor. Eles têm uma capacidade de produção de sistema radicular muito boa e eles nutrem a planta, diferente um pouquinho do que a gente observa de adubar.
Às vezes a galera vai lá e faz uma cobertura, joga 100% do fertilizante e espera que a planta vai metabolizar isso. Na verdade, isso é um problema, inclusive, para lidar com isso. E aí vem os grandes problemas, principalmente relacionados a desequilíbrios hormonais. A planta do algodão é uma planta hormonal, né? Então a gente, o ano passado, por exemplo, nós na Bahia nos assustamos quando vemos para o Mato Grosso, porque terminamos o ciclo com 1,5 litro de regulador. Você chega aqui, o cara está falando de 8, 9, você fala, mas cabe isso tudo dentro de uma planta? Quando a gente olha para um outro ponto, isso aqui é muito importante. A gente fala de genética, todo mundo quer material novo, todo mundo quer material com alto teto. Eu me pergunto, quanto que esse material consome para produzir? Qual que é o dado mais novo que vocês têm de extração, exportação de nutrientes para esses materiais para que eles expressem o máximo potencial? Se eles não expressam o máximo potencial produtivo, adaptativo dificilmente também vai expressar. Isso aqui são curvas, esse material é o 277 que a gente fez no ano passado, mas nós temos para 10 materiais nos últimos anos. Eu e o professor Fagan, a gente fez os ensaios em campo, e aí o professor Durval Adesal fez um trabalho extremamente fantástico para nós. Ele criou um modelo que calcula o consumo diário de nutrientes por hectare ao longo do desenvolvimento do ciclo. E aí um ponto que é extremamente importante. Será que a curva de extração de nutrientes está ajustada com o nosso manejo de fertilizante? Aparentemente não. Para nós na Bahia, os caras que estão mais ajustados normalmente são grupos que têm já um perfil de qualidade de fibra melhor e eles estão um pouquinho mais ajustados. Mas quando você olha para o perfil de demanda de nutrientes que vai estar relacionado com a capacidade da planta se adaptar ao ambiente, produzir com melhor qualidade, diminuir fibra curta e outros estresses que a gente tem, a gente vê que normalmente não está muito ajustado. E se não está ajustado, a gente afeta aqui. Eu tenho uma planta que não se adapta ao ambiente, não tem atividade fotossintética adequada, produz ou sofre muito estresse, isso acaba criando distúrbios metabólicos de geração de carboidratos que vai nutrir ou melhorar a qualidade do grão e da fibra. E aí nós começamos a ter problema, principalmente das fibras curtas ou qualquer tipo de decréscimo em termos de desenvolvimento das fibras. E isso vai mais adiante. Por que eu trago aquela reflexão? Porque quando a gente olha o processo de desenvolvimento da estrutura da fibra, a gente começa a ver que a cada fase a gente vai tendo impacto de coisas diferentes. Eu diria que aqui um pouquinho na antese nós temos um problema com déficit hídrico, que um sistema radicular mais profundo poderia minimizar. Aqui um pouquinho para frente eu teria o problema que os meninos já falaram sobre mosca branca, pulgões, etc. Lá na frente, aqui já no processo final, teria um problema de nutrição, realmente, de chegar aos nutrientes necessários para que a gente tenha a melhor qualidade. Por exemplo, aqui está NPK, cálcio, magnésio e boro. Aí a gente vê uma crescente muito grande de uso de magnésio e boro no final do ciclo, porque está faltando. E por fim, quando a gente está na maturação, a gente percebe os manejos fisiológicos. E aí uma das coisas que a gente mais vê, e existe um déficit muito grande de pesquisa na cultura do algodão que vise tentar identificar e traçar quais são os manejos que a gente vai fazer para gerar os grandes ganhos. E aqui é um dado de Bahia desse ano, tá? Já está na apresentação, não, né? Ia ser para outro, vai não. Vai seguir? Quando a gente olha para os dados que a gente está tendo de Bahia esse ano, olha o que nós temos lá em relação ao que pode causar danos muito fortes de fibra curta. Nós tivemos áreas de solo um pouquinho mais compactado, a gente teve o veranico, e quando a gente observa a capacidade dessa planta levar água até o ponteiro, ela está basicamente limitada. Então qual que é o problema disso? Eu tenho estrutura nova, Bahia esse ano, tenho estrutura nova, não tenho capacidade de levar água e nem tenho novas chuvas. Você acha que isso vai dar fibra de qualidade ou vai dar fibra curta? Fibra curta, imatura, tudo que você puder ter. Então esse é um problema muito forte nosso. Nós tivemos outras áreas que elas ficaram assim, ó. Áreas de plantio que abortou demais quando você teve essa chuva agora, final de abril, maio. E nós estamos com um ponteirinho lá. Também plantas com folhas muito velhas, tomando muita aplicação por conta de mosca branca, por conta de outras coisas. Não tem capacidade de levar água. E aí a gente acaba perdendo. E aqui tem a condição normal. Qual que é a ideia aqui? Quando se olha para o conteúdo fibras curtas.
não seria melhor acabar com esse ciclo e diminuir a fibra curta? Ou vale a pena ficar na ilusão que você vai fazer 2 maçãs a mais e vai ter qualidade e vai depreciar tudo que você já fez? Essa é a pergunta. Então, o beneficiamento é o tratamento, ou gera um tratamento mecânico violento. A fibra de algodão é uma coisa extremamente frágil, de alguns micrômetros de diâmetro. E nós vamos tratar essa fibra com serras, com peças em movimento, em particular serras com dentes afiadas, que vão encontrar a matéria com rotações de 700 no descarroçador, 800 RPM, 1000 RPM tendo limpador de pluma. Então é uma agressão mecânica violenta, né? Então isso gera estrago nas fibras em geral, mas nas fibras maduras também, e ainda mais nas fibras imaturas ou nas fibras de pequena resistência, né? Então aí nós estamos vendo de novo o efeito, né, do ambiente e da variedade. Aqui embaixo eu coloquei uma foto de fibra madura, uma fibra de maturidade intermediária e uma fibra morta, então que nós achamos por exemplo no piolho, né? Então é óbvio, e dá para ver na foto aqui embaixo, que na direita, né, a fibra puxada pelos dentes de serras atrás das costelas. Então, onde que se gera fibra curtas? Na sequência do processo, onde tem esse efeito de tração forte, né? Então, até no desmanchador de fardões, pela rotação forte numa matéria compactada, tem uma força que arranca e que tem tendência a quebrar fibras. Na torre de secagem eu coloquei o segundo traço pontilhado azul aí, porque a torre de secagem, dependendo das temperaturas que nós utilizamos, isso pode facilitar as quebras de fibras nas demais etapas, né? E onde acontece principalmente as quebras de fibra e a geração de fibra curtas é no descarroçador e no limpador de pluma. Então, para lembrar e com uma explicação assim muito visual, a fibra está inserida no tegumento do caroço com um P, né? Uma parte estreita, e o que nós queremos é que quando puxamos a fibra para separar ela do caroço, a fibra quebre naquele ponto mais fino, né? E acontece onde, quebrando lá, vamos ter a situação que tem na foto da direita, onde nós pegamos a integralidade da fibra sem quebrar ela, né? Só romper o P. E acontece que, desde muito tempo, nós sabemos que a força necessária para romper esse P, ela não varia com a umidade, mas a força necessária a quebrar a fibra em algum ponto do comprimento dela, a força aumenta com a umidade. Ou seja, mais tratamos uma fibra úmida, mais a probabilidade dela romper fora do P é pequena. Isso é fundamental, tá? Eu vou ilustrar como é fundamental e como é conhecido desde muitos anos. Eu fiz uma pequena lista de publicações aqui na esquerda que falam do interesse de umidificar a fibra antes de entrar no descarroçador. São palestras são publicações que se iniciaram nos anos 60, entende? É muito conhecido. Hein? Então, a recomendação é que a fibra entre no descarroçador com uma umidade entre 6,5% e 7,5%. Quando exageramos a secagem em termos de temperatura, acima da curva, dá para ver que acima de 120, 105 graus, já temos um risco de deixar a fibra mais quebradiça. E na figura embaixo dá para ver que
a cada ponto de umidade da fibra, que aumenta, nós diminuímos a taxa de fibra curta por 1%. Onde se umidifica a fibra antes do descarroçador é entre a rosca distribuidora e o alimentador. É uma coisa conhecida, isso está na foto da esquerda. A foto da direita é uma foto que nós pegamos num projeto de melhoria das algodoeiras antigas que nós fizemos com o Facual em 2005. E nós tínhamos colocado uma umidificação do algodão em caroço já na época, ou seja, tem 20 anos que nós recomendamos isso. Redução da carga, ela tem um nível, ela tem um efeito, quero dizer, dá para ganhar um pouco na taxa de fibra curta, reduzindo a carga, porém, dá para ver aqui entre as duas linhas azuis, por exemplo, que é na saída do descarroçador, que o efeito da umidade é muito superior ao efeito da variação de carga. Como nós podemos mitigar as fibras curtas na algodoeira? Ao nível do limpador de pluma. No nível do limpador de pluma, o limpador de pluma é uma máquina que exerce muita tração na fibra. No ponto de contato, que fica lá na primeira seta, onde a fibra muda de direção enquanto ela é segurada e no mesmo tempo puxada pelas serras. Aí é um ponto de quebra muito... de muita probabilidade de quebra, e tem também o número de barras de batida que tem um efeito como é mostrado na curva na direita. Tem dispositivos para mitigar, dispositivos que eliminam o efeito de algumas barras de limpeza. É um dispositivo que foi patenteado pelo laboratório de Stoneville nos Estados Unidos e depois comercializado pela Continental e depois pela Bajaj. Tem limpadores de pluma que não criam uma manta controlada, que o tipo aqui do Sentinel 2 da Lumos, mas existem outros fabricantes que têm dispositivos do mesmo tipo. E tem alguns dispositivos experimentais, como aqui na direita, onde as barras de metais, para separar, para limpar a fibra, são substituídas por barras de ar, entre aspas, ou seja, um jato de ar laminar, que permite de separar. Porém, isso ainda é uma coisa experimental. Era isso. Eu abro agora a discussão, primeiro ao Franco, em relação à indústria, depois Alexandre Schenck. Obrigado. Não dando sequência falando das fibras curtas, mas eu estou ficando cada vez mais feliz porque tem solução para tudo, Sindicou pela velocidade e agora a fibra curta. Inclusive a gente teve uma oportunidade, junto com o João Paulo e com o Jean, discutir a respeito disso e deixar aqui as indústrias brasileiras abertas para esses testes, essas discussões, porque a gente tem muito interesse nisso. Não nas fibras curtas, nas longas. E falar um pouquinho então dentro da indústria, esse é um equipamento chamado penteadeiro. Ele tem esse nome porque ele penteia a fibra. Lembrando que a gente recebe o HVI, a gente analisa o HVI, como dito aqui pelo Jean, nem sempre a análise do HVI ela é tão fidedigna quanto o do AVES. Então, quando a gente fala que nós vamos retirar nesse equipamento, e aí depende de cada empresa e também depende de qual o índice de fibra curta que essa empresa tem trabalhado com seus fornecedores, a gente vai tirar aí de 15%, 16%, 17%, 18%. Imagina um equipamento que vai tirar até 18% daquilo que entra. E isso é desperdício. Dando sequência aqui, esse é um fuso de uma penteadeira e na sequência vai ter um videozinho que mostra como ela funciona, com o intuito de que a gente consiga ver mais prático. Esse vídeo é público, está no pessoal da organização, então está disponível, não precisa de direitos autorais.
Então aqui quando o amante da Leonor está fazendo, nesse momento que ele passa, ele está retirando as fibras curtas. Esse pente circular, ele penteia a fibra junto com o pente fixo que está em cima, e aqui embaixo está saindo desperdício. Então essas aqui são as fibras curtas que são retiradas nesse exato momento na penteadeira, para fazer o fio penteado, na fiação anel. E aí, olhando aqui, o que isso interessa para a gente na fiação? Quando a gente vai falar da torção, a gente fazer um fio penteado, que é um fio um pouco mais nobre, que é o fio daquela camiseta que tem um toque melhor, que tem um caimento melhor. Por que isso? Porque além de todo o esforço hercúleo que vocês tiveram para fazer um algodão de qualidade, nós lá na indústria também temos que fazer um esforço grande para que a torção do fio ela não fique dessa forma. Aqui, claro, no desenho vai ter uma torção uniforme quando a gente torce as fibras. Quando a gente tem fibra curta, acontece isso aqui. Está vendo aqui? É quando, não é o meu caso, mas quem tem cabelo, quando acorda, está meio desgrenhado assim. Eu já tive isso alguma vez, eu não tenho mais. Mas isso aqui, quem aqui já comprou uma camiseta, uma calça, uma meia, e depois de algumas lavagens começou a fazer aquela bolinha lazarenta? Essa bolinha lazarenta é isso aqui, é peeling, né? Tem um termo mais bonito, a gente fala que é a bolinha. Isso foi ocasionado por uma fibra curta que saiu da torção, aqui o desenho. Ela saiu da torção e ficou perdida no mundo, mas ela não sai do fio. Aqui a gente tem um outro videozinho que vai falar sobre o filatório e é onde faz o fio efetivamente. Entrou um material chamado pavio, vai passar pelo trem de estiragem, do trem de estiragem ele vai para o fuso, e é onde efetivamente o fio é feito. Quando a gente tem fibras curtas, a gente precisa para que, quando passe nesse trem de estiragem aqui, ele consiga uniformizar essa torção e fique bonitinho conforme na imagem anterior. Os colegas da indústria que estão aí, esse vídeo é um compactado, mas aqui a gente consegue mostrar mais a diferença de um fio com fibras mais compactas de um fio com fibras curtas que ficam dispersas no ar. E todos os ajustes das máquinas de fiação, elas são feitas com base em comprimentos de fibra. Então, se a gente tiver muito fibra curta, a gente vai perder muita fibra no processo, porque ela vai ficar volátil. Não dá para a gente ajustar a máquina, porque senão quando a gente tiver o comprimento da fibra bom, a gente vai arrebentar a fibra e aí vai ficar volátil também. Então o processo de fabricação, em especial na fiação penteada, exige que as fibras sejam uniformes, para que a torção seja melhor, mais uniforme, e consequentemente cada um de nós possamos escolher roupas mais confortáveis, com toques mais suaves e com caimentos exigidos aí por cada um de nós. Obrigado. Obrigada, Fran, pelos esclarecimentos. Agora as considerações da cadeia com o Alexandre Chen. Bom, pessoal, nós temos um grande desafio. Nós vimos aqui boa parte das etapas, aqui nós falamos em relação a índice de fibra curta. Vocês viram que começam lá no melhoramento, né? Então, o produtor ele tem que tomar uma decisão, qual material que vai plantar. Isso aí às vezes não envolve a questão do índice de fibra curta, envolve aquela variedade que vai estar adaptada para aquela região, para aquela situação dele, em relação a se teve atraso da janela do plantio do soja, ele vai ter que pegar um material mais precoce para entrar para plantar, ou ele planta safra, então ele vai ter que escolher uma variedade que tenha um ciclo mais longo, um ciclo que performa melhor nessa condição de safra. Então o produtor ele vai tomar as suas decisões lá na hora de escolher a variedade. Lógico que a gente vê o compromisso das empresas de melhoramento, essas melhorias. O Jamelou e o professor João falou em relação ao que tem as empresas feito, a gente conhece,
E no último congresso de algodão que teve em Goiânia, nós reunimos e nós como associação, a AMPA, na época eu estava presidente, né, como presidente da Associação dos Produtores de Algodão aqui, nós fizemos nossa parte, assim como a Ecofort falou, da cobrança dos produtores em relação ao problema do caroço na hora de esmagar. Nós viemos cobrando, porque nós éramos cobrados na época por comprimento de fibra, desuniformidade também da fibra. E nós tivemos uma reunião lá durante o congresso pedindo para todas as empresas de melhoramento. MG, Bayer, BASF, IMA, nós conosco. E o Jean Belot, nosso líder ali no melhoramento, qual foi a nossa cobrança da associação, né, Jean? Vamos fazer uma régua. O algodão tem que ter essa qualidade. E foi o que as empresas também estão fazendo. Então nós estamos melhorando a questão agora com o índice fibra curta. Então, vamos ajudar e nós vamos chegar nesse ponto de melhoria. Mas enquanto a gente não tem esses fatores materiais somente como o professor João falou, o professor Jean Belot mostrou, somente com características que vão ser de índice fibra curta menores, nós temos outros 3 fatores para atuar daí como produção, que é o clima. Então, no momento que a gente tiver as decisões, tomou opção para aquela variedade, nós vamos ter que tomar cuidado. Se nós estamos com um período curto de fazer os manejos desse algodão, de fazer as coberturas, vamos procurar fazer no momento correto. Esses detalhes aí que nós vamos ter que estar tomando cuidado. É lá no campo. E lembre-se, aqui está gente do campo, está gente que ajuda, profissionais que ajudam a tomar a decisão das variedades, e também, como Jean-Luc falou, a questão do benefício, né? A colheita também ajuda muito na colheita, nós também temos pessoal aqui ligando da questão da colheita, mas as algodoeiras, nós vamos estar atentos também a algodoeiras. Então vamos fazer essas outras partes. Cada coisa, se a gente for melhorando, cada um fazer sua parte, nós vamos chegar com índices fibra curtas menores, que é o que a gente busca aí. Então, como produção, eu volto a dizer, vamos fazer cada um sua parte, vamos buscar reduzir esses problemas, mitigar esses problemas aí, junto com cada tarefa que nós temos dentro da nossa atividade. Quero aqui também dizer que tem uma parte do setor produtivo aqui que é muito importante, é o pessoal do laboratório de HVI. Eles nos ajudam muito, ajudam a pesquisa, ajudam os produtores na hora de tomar decisões também, né? Então, está o pessoal aqui, lá de Goiás, que está aqui junto conosco. Acho que eu vi o Guto também, da Copperfield. Todos aqui do laboratório do Mato Grosso são muito bem, do Brasil. Ajuda muito o Edson ali do Laboratório Central a gente ter essas conclusões e trazer essas melhorias para nós. Então vamos usar essas ferramentas que nós temos, vamos usar bem as nossas algodoeiras, regular, azeitar elas, que vão chegar num ponto, talvez não ideal, né, São Antônio, mas o que a gente precisa aí para melhorar aí nossa visão do algodão brasileiro, em cima do índice fibra curta, como foi uma baita aula aqui de todos. Nós temos aquele nosso tempo aberto aqui para questionamentos, apontamentos. Aqui na frente já temos seu Antônio. Bom dia, obrigado pelas apresentações muito boas. Eu vi aí nas apresentações um slide que mostrava as variedades que têm mais índice de fibra curta e menos índice. E vi outro slide que mostrava que mais comprimento na variedade, menos índice de fibra curta. Eu quero fazer uma conexão também com o painel antes do café, que é o problema do seed coat. Tem correlação essas variedades que vocês colocaram aqui, tem menos índice de fibra curta, com a problemática do seed coat? Tem algum cruzamento de correlação nesse sentido? Eu acho que, nos jogos de dados que eu tenho, não tem nada que apareça claramente. O que nós podemos, talvez, dizer é que fibras curtas são, muitas vezes, fibras mais longas e maduras
que quebra durante alguns processos mecânicos. Então, sempre eu digo, fibras curtas, nós temos que ligar isso à imaturidade da fibra. Então, tem alguma coisa a ver, tem uma pequena ligação. Então, depois, provavelmente o Ricardo vai falar disso sobre o ciclofragmento. A fragilidade de casca também vai ter uma certa relação com a imaturidade do caroço. Então, é isso que nós podemos dizer. Mas uma relação direta, eu acho que não. Mas na imaturidade da formação do caroço e da fibra. Complementando um pouco o que você falou, queria saber se tem relação isso com o regulador de crescimento e o tamanho da planta. Se isto é, se a planta mais alta, você tem tendência de ter mais fibras imaturas na parte de cima, e o regulador de crescimento é importante para você manter uma planta mais homogênea e tendo as fibras mais uniformes com menos fibras curtas e longas. A gente tem alguns ensaios, alguns anos, que a gente testa essas superdoses, etc., para tentar ver. O que a gente observa é assim, a natureza das duas moléculas que a gente usa é a inibição. E a gente sabe que a gibberelina também é fator responsável para a gente melhorar tanto o alongamento quanto a capacidade do tegumento se ligar a essa fibra. Então, o que normalmente a gente vê é, numa condição de clima adequada, às vezes inadequada, a exceção da dose causa vários problemas. Ano passado, por exemplo, eu vim aqui algumas vezes e presenciei algumas áreas com aplicações intensas, até meio litro de um, meio litro de outro, de moléculas diferentes, e eu tive a curiosidade de levar. A gente, do ponto de vista de fisiologia, tinha muita diferença da mesma lavoura, do mesmo produtor, pegar uma que recebeu 8 litros e uma que recebeu 6. Então, assim, eu acho que do ponto de vista, talvez fisiológico ao extremo, vai ter um impacto muito grande. Como a gente trata de um processo mecânico, talvez a gente passe muito despercebido essa situação. Mas eu acredito que sim. Ricardo, eu vi alguns slides que você comentou da questão da adubação. E se eu não errei ali, com 140 dias a planta tem demanda por vários nutrientes. As maiores produtividades, elas, vamos dizer assim, elas têm potencial de ser alcançada em cima de maior parcelamento da adubação nessa linha aí. Bom, o que a gente tem observado é o seguinte: as melhores qualidades e as melhores produções, obviamente a gente pegou um material mais tardio, então a gente ia até mais longe. Mas a curva, ela também se ajusta aos materiais mais precoces. A gente está vendo que cada vez mais, ao final do ciclo, a gente está tendo uma demanda maior de nutriente. Primeiro porque a gente está falando assim, as curvas mais ou menos padrão que a gente tem e usa no campo, são curvas de um algodão que na maioria das vezes nem era cluster. E que tinham o ponteiro como algo que não era tão responsivo no processo de produção. Hoje, a grande maioria dos materiais que a gente está estudando, eles têm um potencial de ponteiro muito grande. Inclusive, muitos deles, a concentração maior está do médio para o ponteiro para nós esse ano. Então, isso faz que a demanda, obviamente, tenha subido. Se a estrutura está lá em cima, a demanda lá em cima. E aí, quando a gente olha, por exemplo, esse ano, a gente tem números muito bons esse ano para isso, a gente tem visto na Bahia que quem fez as coberturas, principalmente nitrogenada, antecipada e pegou o veranico, é o cara que não vai ter fibra de qualidade. O cara que retardou e estava terminando a cobertura com 125 dias, igual teve fazenda que a gente viu semana passada, provavelmente vai ser o cara que vai ter a melhor produção. Então, acho que eu entendo o operacional, só que assim, não é porque eu não consigo fazer que nós não temos que ter consciência de que aquilo está errado, ou que aquilo não é o melhor resultado. Então, a gente observa que, à medida que nós estamos melhorando genética, procurando todas essas características, nós precisamos melhorar sim a capacidade de fertilizar e nutrir essas plantas, porque nós estamos literalmente atrasados para alguns materiais. Mais alguma contribuição? Alguma pergunta? Ou podemos... Aqui. Terceira fileira. Bom dia, pessoal. Eu sou Ed Cássio, consultor de irrigação aqui no Mato Grosso. E uma dúvida que eu gostaria de perguntar até para o professor da Bahia aí, o que a irrigação poderia estar auxiliando esse aumento de qualidade e produtividade também aqui no estado, visto que
em termos de produção, o estado do Mato Grosso se destaca, porém, em termos de áreas irrigadas, como o pivô central, ele é o 6º estado em comparação com os demais. Aí é só essa minha contribuição. Bom, nós temos uma participação considerável de algodão irrigado na nossa região. Mas vale lembrar que o algodão irrigado nosso não é o nosso melhor algodão, tá? Eu acho que nós temos 2 problemas com o algodão irrigado. Primeiro, é porque normalmente o cara acha que porque tem água ele tem que fazer água toda hora, né? Então nós temos mais problema na Bahia por excesso de irrigação do que por falta de água. E pelo nosso entendimento de Bahia, o algodão, quanto mais você irriga ele, mais superficial fica o sistema radicular. E essa superficialidade gera e desencadeia basicamente todos os problemas que nós estamos falando. A gente não consegue absorver nutriente em quantidade e qualidade. A gente tem uma planta que não vai tolerar os frios, que vai vir agora no final de maio, junho. E é uma planta que, ao final do ciclo, é sempre uma planta muito estressada. É uma planta que vai pegar aí um número de aplicações, principalmente para bicudo, muito intensa, porque viemos do sequeiro, entra no irrigado, o final é frio, estresse fisiológico absurdo e muita aplicação por conta de mosca branca e bicudo. Então a gente percebe que, olhando para esse cenário, a gente precisa construir um ambiente um pouquinho melhor, principalmente de irrigação, tentar dosar essa água para não ser excessiva, para a gente não desenvolver um sistema radicular bastante significativo. E um outro ponto muito importante, que a gente não gere cavitações como nós estamos gerando na Bahia. A Bahia está mais ou menos assim, algo, não sei se já ouviram falar, mas assim, à noite está 18, 19 graus. Se o cara irriga de noite embaixo de 18, 19 graus, ele tem cavitação constante. É irrigando e cavitando, no irrigado. Se o cara está noite fria e irriga de dia, você não tem problema com cavitação. Então esse é um problema que a gente vai ter. E aí se tem cavitação, vai ter outros problemas, principalmente de qualidade. Então tem ligação, né, aqui? Cavitação, eu já tinha visto falar em bomba d'água, mas na planta. E na planta também. Cavitação nada mais é do que... Existe uma coluna de água que a planta usa para transpirar e levar o nutriente. E à medida que a pressão é tão grande, você começa a quebrar essa coluna. Cria microbolhas, de repente você empurra todas as microbolhas e ela acaba tendo que derrubar uma estrutura para poder tirar a entrada de ar do trator velho. Aqui no meio temos mais uma participação, acredito que seja a última pelo nosso tempo aqui, e vamos seguir. Aliás, as dúvidas que ficarem também a gente já pode ir tirando no próximo bate-papo. Bom dia a todos. Para o Ricardo e para o professor Jean, se quiser contribuir também. No Mato Grosso a gente está numa vertente muito grande de aumento de espaçamento. A gente plantio por questões fitossanitárias, doenças basicamente, a mancha-alvo. Qual pode ser o impacto disso? Positivo ou negativo, em termos de qualidade de fibra, principalmente do tema proposto que é fibra curta. Tá ligado. Bom, a gente tem pouca experiência com abertura de espaçamento, até mesmo porque na Bahia a gente não abre espaçamento por preservação de água, tá? A gente não faz espaçamento de 76 porque é o melhor dos manejos, não. É o único manejo que a gente consegue fechar e preservar a água no final do ciclo. A gente tem espaçamento de 90, tem de 81, tem outros espaçamentos, mas assim, para o nosso maior caso é água. Automaticamente, a gente, quando são anos mais chuvosos, a gente acaba tendo muito problema com umidade, tanto apodrecimento, de maneira geral, a qualidade da fibra fica ruim, não só pelo índice de fibra curta, mas por imaturidade, resistência e tudo. E agora, para o Mato Grosso, eu não tenho experiência com 90, porque a nossa estratégia lá, o 76, é por conta de preservação de água, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que interfere na formação do fragmento? Mais uma vez, esse gráfico, lembrando sempre que é uma combinação de genótipo, ambiente e beneficiamento. Aqui é por onde a semente vai receber os nutrientes, que é aquela pontinha mais afinada, o funículo. E aqui atrás, chamado chalanza, é como se fosse o zíper, por onde que a semente vai quebrar e por onde vai sair a plantinha. Então, sim, ela é frágil, ela quebra, porque se não quebrasse não teria planta.
Então ela tem que ter essa capacidade de quebrar, mas não no beneficiamento. Quando a gente vê aqui um trabalho recente, de 22, a gente vê aqui um material que teve baixo teor de fragmentos e outro que teve um alto teor de fragmentos. A gente não sei o que quer dizer essas diferenças, mas com certeza há diferença. Quando a gente olha aqui na composição química de celulose, lignina, não é igual, não tem como ser igual. E isso daqui é o que justifica essa fragilidade que a gente vê. Bom, então a gente já sabe de onde vêm esses fragmentos. Então a próxima pergunta é: como que podemos medi-los? Tem alguns instrumentos que conseguem medi-los, como por exemplo um EIFES, uma cura. O método padrão até hoje preconizado é uma manta. Então você bota numa carga, gera uma mantinha, e aí você vai contar quantos fragmentos tem naquela manta. E também você pode pegar um monte de cara legal aqui, que sabe classificar, e pedir para eles classificarem quanto de fragmentos está mantendo. Bom, o problema é que esses fragmentos, eles são eventos raros nas amostras. Então você, numa amostra de 1 grama de fibra, você tem milhões de fibras. Fragmentos você vai ter dezenas. Então é mais complicado. E o tamanho deles também varia de décimos a centésimos de milímetros. Então, além de só serem alguns pontinhos, ainda são pontos pequenos. São difíceis da gente pegar numa amostragem, mas quando chega na indústria, a indústria vai sentir a presença de cada um deles. Em geral, uma amostra com muitos problemas é bem contrastante, quando você vê com uma que não tem problema. Então, a identificação da incidência é que é o desafio. Então, agora aqui indo um pouquinho na frente da parte do frango, mostrando aqui só para vocês as consequências que esses fragmentos podem dar quando chegam na fiação. E sim, é horrível. Vocês estão vendo aqui um fio que fica enrolado com esse fragmento, o fragmento enrolado para fora do fio. Você tem aquela manta que o Franco mostrou hoje, cheia de pontinhos pretos, que vão chegar aqui nesse fio. Então, primeira consequência, quando você chegar na roupa, ela vai ficar te pinicando toda. Segundo, o fragmento não vai pegar corante. Ou seja, é um desespero. E todo mundo tem consciência disso. Tanto que quando você pega a tabela do USDA de ágio e deságio, do CCC, que é aquele empréstimo que o produtor pode pegar do governo, baseado na qualidade esperada da pluma que ele vai gerar, não tem um específico para seed coat. Você tem aqui para preparação, para caule, tem esse outros, e você vê. Quando o algodão é melhor, tipo um algodão Pima, um algodão Acala, você vê os descontos grandes, na faixa de 1000 pontos, por exemplo. Então, isso é um problema, isso é raro, isso é uma agulha no palheiro. Mas quando a agulha é grande, a gente encontra essa agulha no palheiro bem facilzinha, né? Então, como que a gente lida com esses fragmentos? Então, os instrumentos, esses testadores de pluma, eles não foram feitos para medir fragmentos, porque nos anos 70, 80, eles não eram um problema da classificação. Você encontra no EIFES, que é dos anos 90, que ele foi feito tendo a fiação em mente, mais do que a produção. Então, precisamos medir mesmo? Ou a gente precisa eliminar? Ou no final a gente precisa de ambas as estratégias? E como que podemos trabalhar tanto para medir e harmonizar essa presença de fragmentos e trabalhar para mitigar essa presença? Quem vai explicar isso para nós é o Jean Belot. Então, pessoal, o projeto que eu conduzi, que eu expliquei sobre fibras curtas, na verdade, como eu tinha feito análise EIFES de todas estas amostras, de todos estes ensaios, então eu peguei todos os jogos de dados, focando sobre o conteúdo em fibras curtas, para tentar realmente ver qual é a incidência de cada fator genético, ambiente e beneficiamento sobre esta geração de ciclo de fragmentos.
O que nós vemos aqui é que quando eu pego estas tabelas de comparativa de variedade, nós vemos que nós podemos ter até quase 20 contagens de ciclofragmento por grama de fibra entre uma variedade e outra. Quer dizer que você, na classificação custa, você quase pode passar duas categorias de cicotos, ok? Isso é para o efeito genético. Quando eu pego um exemplo do ambiente, famoso 10, 15% de amostra descaroçado com exatamente o mesmo equipamento, vocês veem que nós vamos para 32 pontos de fragmento de casca por grama. Quer dizer que é muito maior. Quer dizer que o efeito ambiente é muito maior ainda que o efeito genético. Eu gosto de mostrar isso para mostrar também que não é só no Brasil que nós temos problema de ciclofragmento. Isso é um slide em que o Peter Reich apresentou no congresso, mostrando que em 2020, nos corredores onde tinha bastante furacão, tem alguns municípios que produziam quase 40, 50% dos faros era com alta contaminação com ciclofragmento. Tudo bem, é um ambiente diferente, mas é um ambiente que favorecer a fragilidade de casca e repercutir bastante em relação às fragmentos de casca dentro da fibra comercializada. E a mesma coisa, eu peguei o jogo de dados sobre a comparação dos equipamentos, dos diversos equipamentos de beneficiamento, e vocês veem que lá também nós temos o efeito do tipo de equipamento que nós temos, que fica na faixa de 14 contagens de pontos por grama. Então, finalmente, nós vemos o que entre genética, ambiente e beneficiamento, o peso do ambiente é talvez maior que o peso da genética e beneficiamento. Então, tudo bem, vamos fazer a nossa parte em termos da genética, mas não é isso que vai resolver todo o problema de ciclofragmento. Ok? Isso era a primeira coisa que eu queria dizer sobre este problema. Agora vou entrar na parte de genética. Então, já foi, vamos dizer, comentada qual seria a origem deste problema que nós temos em termos de fragilidade de casca. Nós melhoristas fazemos o quê? Nós estamos apertando, estamos fazendo seleção para tentar aumentar o rendimento de fibra. E é óbvio que nós temos algumas consequências. Lá na esquerda você vê que à medida que nós aumentamos o rendimento de fibra, nós temos tendência a reduzir o tamanho do caroço. Da mesma forma, quando eu pego os testes de resistência do caroço, à medida que nós aumentamos o rendimento de fibra, nós temos esta tendência. Mas é só uma tendência, porque vocês veem que para tipo um 43%, 44% de rendimento de fibra, que neste jogo de dados representa 42% na indústria, abaixo disso, nós temos muita variabilidade. Nós temos uma variedade que pode quebrar, ou que pode ter sementes pequenas ou sementes grandes. Então, nós temos, vamos dizer, uma facilidade ainda, nós temos como melhorar o nosso germoplasma para ter, eventualmente, um rendimento de fibra relativamente mais elevado, mas minimizando os problemas. E quando você começa a tentar saber com que característica você tem que trabalhar, nós temos que pensar em três coisas. Tamanho de semente, porque nós temos sementes que podem ser pequenas e frágeis, mas nós temos também como ter semente pequena e resistente.
tudo bem, né? Pode ser um problema, mas existe uma solução também. Quando você tem uma semente pequena e resistente, a nível do beneficiamento, você tem como eventualmente estreitar as barras dos descaroçadores para que a semente inteira não passe. Então, essa não é unicamente, vamos dizer, não é tão ruim. O que nós temos que ver é que o ciclofragmento pode ser, vamos dizer, ter origem. E, finalmente, o que nós estamos, vamos dizer, enfrentando, talvez, mais fortemente neste momento, é a fragilidade de casca devido à quebra do caroço inteiro. Você vê aqui uma variedade que eu tinha de rendimento de fibra muito elevado, que quebrou realmente, e mostra que a amêndoa fica exposta depois do destablecimento. Então, nós temos que tentar saber o porquê disso. Vocês veem que lá no raio-x nós temos, às vezes, uma questão de constituição do caroço, um caroço que não é muito bem, que não enche muito bem, por diversas razões, pode ser genética, pode ser o ambiente, que pode quebrar justamente dentro dos processos. E, finalmente, é isso que resultou dentro de diversas fiações, esses problemas justamente de pegajosidade de origem não entomológica, mas que foi citado mais uma vez, na literatura você encontra este tipo de comportamento lá muitos anos atrás, não é uma novidade. Então, finalmente, o que eu queria dizer também para vocês é que faz vários anos em que todas as empresas de melhoramento estamos trabalhando sobre resistência para selecionar variedade com tegumento mais resistente em todas as empresas, seja nós, que nós começamos mais de 5 anos atrás, pessoal da Embrapa, pessoal da TMG, Bayer e BAS. Isso eu emprestei este slide com os nossos colegas da Bahia que apresentaram lá no evento de qualidade de Goiás, mostrando que eles já implementaram um corte de variedade quando a variedade apresenta uma certa fragilidade de casca. Neste caso, já no estágio muito que eles chamam de PS2, muito cedo eles conseguem eliminar já material com esses problemas. Da mesma forma, o pessoal da BASF faz a mesma coisa, implementando níveis justamente de corte, seja com teste de compressão, com a interação, o estudo do Cidandex com a resistência do tegumento ou com análise EFIS que diz uso. Então, na realidade, o que nós podemos fazer neste momento é tentar classificar da mesma forma as variedades em função justamente deste potencial de quebra da semente ou em função do potencial de gerar este ciclo de fragmento de epidemia superficial. Por enquanto, eu tenho só algumas classificações das variedades atuais, porque eu tenho só 2 anos de ensaios de crash test, de teste de compressão, onde eu consigo mostrar que nós temos um grupo de variedade muito boa, uma variedade intermediária e variedade, vamos dizer, potencialmente problemáticas, mas que talvez estas variedades problemáticas, em alguns ambientes, elas vão conseguir ser utilizadas, mas pode, vamos dizer, você tem que saber disso para poder tomar providência e saber como eventualmente conduzir e manejar estas variedades mais problemáticas, tanto a campo como no beneficiamento, para não gerar tantos problemas. Ok? Obrigada, Jean. Agora, Ricardo, o manejo da lavoura pode melhorar a resistência aí dessa casca? Vamos tentar fazer isso? Bom, quando a gente olha para o manejo em relação ao seed coat, eu acho que tem 3 perguntas que me vêm na cabeça de cara. O algodão lá da Bahia agora, 160 dias. Eu tenho maçãs que devem ter umidade durante 40 dias,
E tem umas maçãs que foram produzidas agora, uns 20 dias atrás, que elas vão ter no máximo 32, 33 dias de umidade para poder fazer. No final das contas, eu vou colher todo mundo. Qual que é a chance desse cara que ficou com 30 dias com umidade ter qualidade de casca? Então esse é um desafio muito grande, que assim, a gente quando vai estudar esses aspectos, a gente leva em consideração que a genética, dentro de tudo que o cara pode fazer, que são infinitas as possibilidades, dificilmente ele vai pegar a maioria das possibilidades que vai acontecer no campo, né? Às vezes, em 10 talhões de uma fazenda, você estressa o material mais do que a genética estressou a vida inteira. No nosso caso, na Bahia, nós estressamos um único talhão 10 vezes mais do que os caras fazem. Então, o que a gente tem? A gente vê uma sensibilidade muito grande à ocorrência do seed coat de acordo com a capacidade dos materiais. Não aleatoriamente, os materiais que mais estão dando problema e que mais vão dar problema de seed coat esse ano na Bahia são os materiais de maior teto que foi alcançado as maiores produtividades nos últimos 2, 3 anos. Isso, quando traz para cima, mas explicando por quê. Se o material é o material que mais produziu, se é o material que expressou o mais alto teto produtivo, automaticamente é um material que tem um nível de exigência muito maior. E quando esse nível é aquém ou muito aquém do que ele precisa, tanto na disponibilidade de água, tanto na temperatura, porque nós tivemos lá temperaturas de até 40 graus e agora nós estamos tendo temperatura de 11, 12 graus no turno. Aquele cara que sofreu por 40 não vai ter conseguido fazer um tegumento de alta qualidade, ou pelo menos ter a reserva de alta qualidade, e o cara que está sofrendo por frio agora não tem nem capacidade fotossintética. Então, esse é um problema que a gente tem que entender, que todos os aspectos que a gente está trabalhando podem impactar diante daquilo que o João já falou sobre a genética. E aí, quando eu olho para a nossa situação, eu vejo uma clássica. Às vezes existe uma descompreensão do que realmente pode ocasionar. E é importante a gente ter números muito claros para que a gente saiba. Por exemplo, na maioria das vezes as pessoas não entendem qual que é o desafio. Eu trago muito nutriente para o jogo, aqui vocês estão vendo uma relação de composição de nutriente da casca ali. Então você fala assim, Ricardo, mas está tudo relacionado à adubação? Não, isso aqui você já faz. O problema é, será que a tua planta tem condição de levar esse volume de nutriente, transformar isso aí em celulose, hemicelulose, lignina, para fazer com que a casca do tegumento realmente esteja adensado ou configurado de uma forma que tenha maior resistência? E aí quando a gente olha para cá e a gente olha para o ambiente, num ambiente de falta d'água, grande parte desses nutrientes não consegue nem ser levado ao ponteiro. Imagine a casca. Dependendo da condição de frio, nós temos muito problema agora, por exemplo, na Bahia, planta extremamente saturada de fotossíntese, de noite ela não consegue transportar o açúcar produzido. Então, agora mesmo nós estamos com os ensaios em campo, que a expectativa nossa é que a planta da Bahia, nesse exato momento, ela não está conseguindo transportar mais que 40% do açúcar produzido, e isso vai impactar diretamente na qualidade do fruto produzido e automaticamente na possibilidade de ter um seed coat maior. Então, quando a gente olha em todos os aspectos do manejo, não existe uma receita básica. Se você fizer isso, você vai ter menos seed coat. Se você fizer aquilo, você vai ter menos fibra curta. Eu acho que o que existe é a composição do manejo, ela precisa trazer os elementos necessários para que o seed coat não aconteça, assim como para que a fibra curta não aconteça. Do ponto de vista da nutrição, a gente precisa melhorar a disponibilidade de cálcio, potássio e boro. Pensando em potássio é mais fácil, mas pensando em boro e cálcio em ambiente de excesso de temperatura ou frio, é muito difícil você colocar isso na planta. Quando eu olho para o déficit hídrico, aí eu entro. Se é sequeiro, eu tenho perfil de solo e matéria orgânica em profundidade ou palhada para reter água, ou eu tenho irrigado, como você falou. Então, isso a gente tem que reduzir o estresse no enchimento de semente, porque nós estamos tendo problema. Temperatura. Eu minimizo a temperatura do solo ou retendo umidade, ou tendo cobertura, e aí eu posso usar substâncias para diminuir essa sensibilidade. Do ponto de vista da fisiologia, a gente tem outros aspectos, bioestimulantes. Do ponto de vista da genética, a gente tem uma menor predisposição. Mas no frigir dos ovos, a grande questão é,
Nós precisamos condicionar o manejo para que a planta possa acessar tudo que você já colocou durante todo o ciclo. Senão eu tenho um fruto de 50 e um fruto de 40 dias sendo produzido com características totalmente diferentes, tanto para a fibra curta quanto para a seed coat. Beleza? Obrigado. A gente passa agora ao Jean Chancel para falar justamente do processo agora de colheita e beneficiamento. Como é que esse processo também pode ajudar na mitigação dessa geração aí de seed coat? Ok, mais um desafio para as amendoeiras hoje. Terceiro. Bom, tem uma primeira coisa para falar, é que seed coat fragment sempre existiu. Tem muitas publicações antes dos anos 2000 e tal, só que eram algumas publicações assim, de vez em quando e tal. E se anota que desde os anos 2000 a frequência das publicações aumentou muito. E isso porque, em vez de ter simplesmente arrancamento de tem que ser bem lento, arrancamento da chalase, né, onde um pedacinho da camada externa do tegumento se destaca puxando pelas fibras. Desde esse período dos anos 2000 para frente, nós estamos mais em presença de estouro de caroço, por fragilidade de tegumento, né? Mais do que por pedaço arrancado ou piolho, né? Fragmentação de piolho. Então, fragilidade de tegumento e tamanho pequeno de caroço. Isso gera os seed coat fragments, assim, digamos, problemáticos, mais problemáticos que nós temos hoje. Onde que se cria seed coat fragments na sequência do processo? Onde se bate o algodão, onde se arranca violentamente as fibras, ou seja, tem uma possibilidade no desmanchador de fardões, mesmo se nós sabemos que, eu quero dizer, ainda mais quando sabemos que tem quebras de caroço, de casca de caroço já na colheita, né? Teve várias experimentações sobre isso, para tentar diminuir, trabalhando com diâmetro, rotações dos fusos de colheitadeira e tal, para tentar mitigar, mas tem caroços chegando quebrados, né, no fardão. Então, a maioria dos seed coat fragments, da fragmentação de caroço, acontece no descaroçador, né, mas também no limpador de pluma. Aí tem um estudo que foi feito, dois estudos que foram feitos nos Estados Unidos, né, já em 2008, né, quando o problema se tornou preocupante, que localiza um pouco a produção de fragmentos de caroço, né. Então, tem lá a nível do batedor. Na verdade, o pessoal acha que esses seed coats são criados, já existe já no fardão, e o batedor só retira ou separa o miolo e deixa os fragmentos de caroço seguir para frente. O maior produtor, se eu posso falar assim, de fragmentos de caroço é o descaroçador. Que as pressões dentro do descaroçador e do rolo de caroço que gira no peito pode chegar a a pressão pode chegar a um nível muito alto pela quantidade de algodão que você joga dentro do descaroçador e que o descaroçador tem que engolir. Isso gera estouro, pressão no caroço e também favorece a passagem de caroço entre as costelas. Então, quando o caroço estoura, nós temos esse tipo de fragmentos grandes, né? Pode chegar a 1/3 do volume do caroço, por exemplo, né? Então, vamos ver agora como podemos tentar mitigar a contaminação por seed coat na algodoeira. Primeiro,
controle da umidade do algodão em caroço. O algodão em caroço, muito úmido, estamos vendo aqui, aí tem caroço mole. Aí é um estrago, é um corte que pode acontecer, né, que é diferente de no estouro. É um corte no tegumento. Um algodão armazenado muito tempo pode ficar muito seco e chegar na algodoeira com um caroço muito seco e daí favorecer o estouro, porque a casca seca fica muito quebradiça, né? As velocidades de ar. O algodão em caroço, a fibra e às vezes o caroço são transportados por ar dentro da algodoeira. E foi comprovado que até com caroço de resistência normal, uma velocidade de 6.000 pés por minuto pode gerar trincos no tegumento. Então tem que trabalhar com velocidade de ar razoáveis, digamos 4.500 pés por minuto. E o grande fator, na minha opinião, é a redução da carga. E principalmente estabilidade da carga, ou seja, temos que ter uma torre de regulação de fluxo já direto depois do desmanchador, e depois temos que reduzir a alimentação, o fluxo de algodão dentro da máquina para diminuir as pressões que acontecem dentro do rolo de caroço no descaroçador. Também fazendo isso, nós diminuímos a espessura da manta que entra no limpador de pluma, e manta mais fina significa separação mais fácil dos tegumentos, dos fragmentos de caroço. Eu vou fazer uma pequena parêntese aqui com relação à limpeza de pluma. A primeira etapa da limpeza de pluma, ela não acontece no limpador de serra, ela acontece no descaroçador, imediatamente atrás das costelas, onde a força centrífuga permite separar os fragmentos de densidade maior do que a fibra e de separar eles da fibra. Se nós reduzimos de maneira significativa as rotações das serras, nós vamos diminuir fortemente a força centrífuga, porque a força centrífuga ela varia com o quadrado da rotação. Então, eu prefiro reduzir significativamente a alimentação do que reduzir as rotações de serras. Mas é um ponto de vista pessoal. No limpador de serra, tem como trabalhar com relação de penteagem menor maior, para conseguir uma manta mais fina e de mesma maneira separar mais facilmente o caroço, os pedaços de caroço. Okay? Alguns números: redução de carga 25 a 30%, e, bom, o ganho que as variedades de alto rendimento de pluma e alta produtividade permitem é muito maior aumento da duração, o custo do aumento da duração da safra por reduzir a carga da máquina. Ok, eu vou pegar um minuto para fazer um último comentário. Aqui teve busca de tecnologias para mitigação nos Estados Unidos, porém, teve resultados positivos ao nível experimental, reduzindo o espaçamento entre as costelas e guiando as serras para que elas não oscilam, mas isso não é fácil de vulgarizar, né? E teve trabalho de
de modificação de barras de batida de limpador de pluma, e isso funcionou a nível experimental, mas não funcionou ao nível industrial. Então não temos muitas alternativas do que manejar a umidade e manejar a carga com um fluxo constante, que isso ajuda também para a uniformidade da qualidade da produção. Obrigada, Jean. Para finalizar essa discussão, eu passo a palavra novamente a João Paulo, que vai falar dos outros problemas que temos também, especialmente devido à evolução das sementes, né, nas novas variedades. Gente, de novo, falando então sobre esses outros problemas que temos, recordando aqui a questão que a gente viu da sementinha. Então tá certo que o tegumento vai gerar esse fragmento de casca de tegumento, mas a gente tem toda essa amêndoa aqui dentro. E o que é que tem nessa amêndoa? Bom, quando você vê esse trabalho de 1900, ou seja, não muito recente, já tem uma preocupação com açúcares, mais açúcares, outros açúcares, que você consegue ver aqui que a quantidade de carboidratos que tem nessa amêndoa do algodão é quase igual a da canola, que ainda não era nem canola, era rape nessa época. Aí a gente avança um pouquinho no tempo, quando a gente vê aqui um fluxograma de como, o que acontece na cadeia como um todo, a gente vê que aqui, quando você começa a esmagar os caroços, você vai gerar essa amêndoa, essa casca, que também você pode produzir torta e óleo bruto. Quando a gente vê aqui a composição mesmo do caroço, comparando com o da torta, o que o processamento industrial faz é aumentar a proteína e reduzir o óleo. Então, tira o óleo, tira a proteína, então a gente vai ter no caroço de algodão, na amêndoa, vai ter proteína, vai ter fibras, vão ter outras fibras, vai ter óleo, vai ter minerais. E a pergunta é, se essa casca do tegumento quebrou, para onde que vai essa amêndoa? Bom, a resposta é fácil, né? Vai para a fibra. Então isso daqui preocupa as fiações. A gente vê aqui o óleo do algodão bonitinho, que isso daqui é o que sai lá da esmagadora depois de um grande processamento, mas o que entra na processadora é essa coisa preta aqui, parece um petróleo. Você ainda vai ter esses grânulos aqui de gocipol, que tem dentro da amêndoa também. Você ainda vai ter essa goma, que não é amido, não é lignina, mas são polissacarídeos, ela vai mesmo dar esse papel de engomar. Então, tudo isso vai parar aqui na fibra, que nós decididamente não queremos. E agora, do ponto de vista, não são só as fiações que estão preocupadas, do ponto de vista da contabilidade, de novo, com ele ali, ó. Vamos aqui, eu peguei esses dados do IMEA semana passada. Então a gente tem aqui o preço do caroço, o óleo e o preço da torta. Quando a gente faz aqui a contabilidade com 20% de teor de óleo e com o farelo, tudo normal, está gastando 1.600 de matéria-prima e está conseguindo tirar 1.400 de óleo de torta. Deve ter alguma economia de escala, então isso daqui é meio que uma ponta de padeiro, mas a gente está vendo, não está muito diferente. Agora, eu estou entrando um material, que é essa sementinha aqui, que teve esse problema de não ter de ser mais frágil, de ser menor, de ter uma quantidade mais reduzida de óleo. O que é que está acontecendo? Eu estou pagando o mesmo preço, mas agora eu estou tendo uma perda de 7% na minha produção. Ou então, pior ainda, eu vi relatos que chegou a 16% desse teor de óleo em vez dos 20%. Então você tem 20% de perda, está me gerando aqui por volta de 15% de prejuízo quando eu vou fazer a contabilidade. Quem aqui plantaria uma semente pagando o mesmo preço, sabendo que teria 15% a menos de lucro? Ninguém, né? Mas só que a indústria não sabe. A indústria está recebendo a semente
com um teor de óleo menor, pagando o mesmo preço que pensaria que teria e não está tendo. Isso é um problema grave para eles. Então, mantivendo esse mesmo teor de óleo, mantiver o mesmo teor de torta, perdendo o óleo, ela vai ter um custo de produção, essa redução, e detalhe, né, mantendo o teor de torta. Não sei se esse teor de torta também não está sendo reduzido. Então, isso é um outro problema do ponto de vista agora já da esmagadora. Então, esses materiais, esses caroços com esse problema, está conseguindo afetar os cotonicultores, as fiações, as esmagadoras. É um problema complicado. E agora, do ponto de vista de fiação, vamos ver aqui o que é que o Franco tem a nos dizer. Então vamos lá, está quase lá, pessoal. Quase lá, mais um pouquinho a gente encerra e vamos adiante. Então vamos falar um pouquinho da indústria, do nosso ponto de vista industrial. Então aqui a gente traz um videozinho de uma fiação a rotor. A gente trouxe anteriormente fiação a anel, agora uma fiação a rotor. E esse aqui é um vídeo que mostra. Veja a casquinha, imagina vocês a casquinha entrando aqui. Isso aqui é um elemento guarnecido, então como se fosse uma serra. E aqui é onde o algodão está entrando. Então ele vai começar a esmagar ou quebrar essa casquinha. E aqui, ó, vocês podem perceber que é onde o fio está sendo feito. Aqui em cima dá para ver que ela tem uma pequena ranhura. Essa ranhura é milimétrica. E quando entrar a casquinha ali, ela vai arrebentar o fio. E ela vai formar também um pó. Antes o Gia falou do pó. Então aqui é o fio sendo feito. Se ela chegar a sair, ela pode quebrar aqui no funil de saída. Aqui ela vai ter um leitor óptico, onde vai ver as imperfeições, mas ela não vai entender essa casquinha como necessariamente uma imperfeição. E ela vai até o fio. Então isso vai gerar um defeito no fio e posteriormente um defeito na malha. Aqui a gente traz um outro vídeo onde mostra como que o que a gente precisa fazer manualmente para limpar essa sujeira que é ocasionada pela casquinha. Vocês vejam que essa limpeza quem deveria fazer a máquina sozinha. Nós temos aí que fazer, isso a gente fez um dia antes de vir para cá. A gente tirou e fez para mostrar essa sujeira. Então vê que são 3 limpezas que são feitas para a gente poder deixar aquele rotor, onde tem aquela ranhura milimétrica onde passa o fio. Então essa sujeira aqui, isso aqui é uma contaminação que não fica a máquina. Uma máquina, dependendo da máquina, o modelo, o tamanho, ela vai ter lá de 350 a 720 fusos. Cada fuso tem um rotor desse. Imagina um operador ter que limpar 4.000, 5.000 rotores por dia. Porque é uma fiação que tem pouca gente, mais automatizada. Então não tem uma pessoa específica para ficar limpando. Então quando passa esse seed coat, ou ele vai arrebentar, e você olha na máquina assim, quando tem uma luzinha acesa, quer dizer que aquele fuso está parado, é um defeito fio. Ele está parado porque a máquina não conseguiu fazer a intervenção automática. Então tem que ir lá o operador. E você chega na cabeceira da máquina, que é a cabeça onde a máquina fica, e olha aquela montoeira de luz, e você olha no painel da máquina, 53% de eficiência, uma máquina que tem que rodar acima de 98% de eficiência, dá algum tipo de urticária na gente. Porque é uma perda muito grande. E aí a gente está falando, somando as perdas, de 8% a 15%. Seja silicoide, seja pegajosidade. Então, isso uma fiação não consegue absorver. A margem não é choradeira, não é nada. A margem é extremamente apertada. Então, esses desafios a gente tem. E a gente conta para isso. Estamos aqui para isso também. Aqui é um defeito na malha. Foi lá, chama de casquinha, tá? Lá na indústria a gente fala casquinha. Isso aqui é um defeito numa malha, um cliente nosso, inclusive, que mandou para a gente. Falou, tá aqui, pega que o filho é teu. E aí a gente tem que indenizar o cliente em função disso. Então a gente paga o fio que ele comprou da gente. Muitas vezes ele ainda não pagou e a gente tem que pagar ele, porque o prazo de pagamento é longo. Tem que pagar a tecelagem, que teceu esse fio. Se for um fio tinto, tem que pagar a tinturaria que tingiu essa malha.
Aqui é mais um defeito aqui de uma malha ainda que não foi tinta, às vezes até ele se envolve aqui na torção do fio, e pode parecer simples, vai ali e tira. Não tira. E se você tirar com uma pinça, vai ficar um buraquinho na malha. E é aquele defeito que ninguém vai querer pagar e ninguém vai querer comprar. Então, da minha parte, é isso. Obrigado. O que afeta lá dentro da indústria, né, o City Coat. Eu lembro quando a gente tinha que ficar na plantadeira cuidando para não ter fragmento de plástico ou um toquinho junto que atrapalhava o plantio nosso. É o rendimento quando a gente está naquela correria depois de colher um soja, estamos com a velocidade que nós queremos fazer para plantar o algodão, para aproveitar aquela janela. É mais ou menos assim que o industrial se sente quando está aquelas robôs ou as máquinas paradas lá para poder fazer a limpeza, para destravar o processo de fazer o fio. Então, é um desafio, né, da cadeia também. A gente falou sobre os fragmentos, isso aí é importante, há muitos anos já ocorre, né? Nós temos que buscar novamente melhorar. Quero acrescentar o que eu falei antes, tem pessoas que estão ajudando muito a gente nessas melhorias. No laboratório tem o Hudson, que é do Dagopa, que também está hoje auxiliando lá na montagem do laboratório de HVI de Sinop, né, também. Então, já somando todo mundo aí para poder ajudar a ter uma cadeia mais completa e mais integrada. Dizer que as empresas de melhoramento também, na questão do City Coat, acho que respondeu o Sr. Antônio, né, a questão da correlação entre as variedades e a capacidade de ter City Coat, também tem um ponto aí que as empresas estão buscando melhorar. A Embrapa também, através de João Paulo, tem levado o recado, tem feito, que ele mostrou aqui, tem uma linha de corte. A partir daquele momento não vai investir em genética que está alto índice de City Coat. Então, esse é um compromisso que as empresas de melhoramento estão tendo com a gente, com os produtores. Isso é uma vantagem de estar integrado nas cadeias. Desde aqueles que fornecem os defensivos, fornecem a genética, fornecem semente para nós. Nós, entre produtores aqui envolvidos, procurando melhorar e manter a eficiência com qualidade. E também as empresas, a ANEA, as empresas os traders que estão levando esse produto lá fora. E nós, somados juntos com o Coto Brasil, poder trazer esse feedback para vocês e também levar o que a gente está fazendo de melhorias aqui para poder conquistar cada vez mais e manter o mercado do algodão brasileiro, tanto no Brasil como no mundo, né? No Brasil, são grandes parceiros, é uma grande vantagem estar aqui com o pessoal da FIASUL, o pessoal dos outros, tem o pessoal da Coberfibra também, que hoje é outro nome, né? Agrofibra, acho que é o nome, mas está todo mundo da indústria têxtil, o Serginho está aqui também, né? O Serginho da indústria da BIT, e a BIT é um grande parceiro nosso também. Então nós podemos estar contando com todos aí para, no resultado final, né, Orsimão? Nós termos algodão ser eficiente, em ter lucro, pelo menos ter lucro, não ter prejuízo e ter qualidade aí para o mundo e ser valorizado, manter pelo menos o valor do nosso algodão aí, tá bom? Acho que é isso, desculpa. Eu não tenho muito o que falar disso aqui, que aqui estão os especialistas, eu só sei um pouco do problema, mas eu acho que os especialistas aqui contribuem muito mais com vocês, se puderem ajudar, se vocês somar um pouquinho que seja, nós vamos crescer todo mundo junto, unido aí. Sem dúvida, obrigada pelas palavras. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos para as últimas perguntas, a última interação aqui. Já temos 2 participantes aqui na frente. Bom dia. Bom, primeiro queria parabenizar a AMPA e IMA por esse momento. Fazia tempo que eu não participava de um workshop tão produtivo e tão direto. E a dinâmica também comentei já com o Jean e com o Sérgio, a dinâmica facilitou bastante. E eu trago para esse momento, porque a Abrapa fez há 2 semanas atrás um workshop pensando em manejo integrado de pragas. O MIP, o velho e bom MIP que a gente foi discutindo e participando também. E o conceito de quando você tem um problema, você tratar o problema, você evita que ele cresça. E o que nós estamos fazendo aqui desde ontem e hoje, foi feito na Abrapa 2, 3 semanas, é justamente isso. Acho que ontem foi falado bastante. E isso mostra
esse envolvimento da cadeia do algodão, como é que pode ser resolvido. Acho que o Franco comentou, pode ter segurança, Franco, que o que você falou é verdade. Está aqui dentro da sala as soluções para tudo que você viu aqui. Seja manejo, seja lá de MIP, seja de manejo interno. E eu queria agregar aqui sobre um fato, a questão do City Coach, né? Fernando Prudente da Baia, se me apresentar, quando se falou de variedades genéticas, foi mostrado, o Jean mostrou, hoje é um ponto de corte. Nós temos um trabalho muito forte para não evoluir. E por outro lado, acho que ficou claro aqui também que é um trabalho, não tem o senhor Antônio comentou ontem, não tem um vilão, não tem uma única causa. E aqui ficou claro dessa questão da genética, do ambiente, do manejo, e um número que reforça, se você olhar as variedades plantadas na safra passada, comparando com essa, e colocar do lado as reclamações de City Coach, estava conversando com o Ricardo aqui, na Bahia as variedades são praticamente a mesma dessa safra da safra passada. E foi praticamente zero a incidência de coach no ano passado. Então são fatos que nos ajudam a ter uma reflexão quais os caminhos onde atacar e onde fazer. Mas parabéns mesmo, e da Baia pode contar que a gente vai continuar trazendo o que é de melhor tecnologia, sempre focado no sucesso, na maior rentabilidade da agricultura. Obrigado. Obrigada pela contribuição. Boa tarde, parabéns pelo excelente evento. Duas perguntas. Era interessante depois fazer um levantamento do percentual de cada variedade plantada no Mato Grosso, na Bahia e em geral no Brasil. Aí seria a braba, né? Para depois tentar fazer uma correlação, né, sobre isso. E dado que a semente IMA praticamente não teve problema de City Coach, mas ela só gera 40% de rendimento de pluma, em quanto tempo a BASF, a TMG e a Bayer poderão fazer algo semelhante com a IMA e que possa dar 1 milhão de rendimento de pluma para o produtor rural? Esse seria o grande desafio. Qual é o tempo que vocês vão entregar para o produtor rural algo parecido com o IMA que gere melhor rendimento para ele? Serginho, eu acho que eu vejo assim, essa questão do melhoramento, todos estão dedicados nisso daí, né? Nós temos tempo cada um. A questão do IMA, às vezes as variedades que o produtor opta por um IMA é por causa de uma resistência nematóide, né? Que foi buscado lá atrás. Eu falei, a decisão praticamente é do produtor no perfil daquela propriedade, a localização daquela propriedade, a maneira do manejo que ele vai fazer. E agora vamos ajudar junto, né? Lógico, o melhoramento vai ter esse avanço aí. Cara, o tempo que era da gente falar, eu lembro que em Goiânia o trabalho era Micronair, não é, Edson? Era o desafio Micronair. Nós já superamos, ninguém falou Micronair aqui. Lá fora, quando ele vai visitar, né, São Antônio? Ninguém mais cogita mais tanto em Micronair, os problemas com Micronair. Mas esse desafio agora é o City Coach, é em fibra curta, mas nós vamos vencer. Quero lembrar uma coisa aqui, que nós estamos uma oportunidade, quando eu falei de gente integrar também entre produtores. Hoje nós estamos com produtores aqui, isso é muito bom. Estamos com um dos maiores produtores de algodão do mundo aqui, o Iraí Maggi está aqui na frente, podendo acompanhar. Isso é muito bom para poder os produtores ouvir e ajudar internamente e nas melhorias que tem que ser feito. O Simon está aqui, ontem o seu Romeu Flores, o Lucas Daltroso, então são produtores que estão aqui, isso é muito importante. Né, Orsilão? Então, a gente integrando isso aí, você está vendo que, Serginho, isso aqui que é importante, a gente está integrando entre cadeia aqui, entre os produtores, para a gente mostrar e solucionar, buscar solucionar esses problemas aí. E a gente viu ao longo dos painéis que essa integração é a chave realmente, né? Quero agradecer aos nossos painelistas mais uma vez, muito obrigada pelas contribuições.